Palavra do Senhor, em que Deus ele fala com seu povo por meio da sua palavra, usando um instrumento limitado e falho, mas o Espírito Santo ainda assim aplica a sua palavra em nossos corações e nos faz conhecer a sua vontade. E neste momento eu te convido a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 14, do versículo 22 ao versículo de número 26. Estamos há mais de um ano fazendo uma exposição nesse livro. Estamos chegando então aos últimos capítulos deste livro e também nos encontramos nos últimos dias em que o nosso Salvador esteve aqui na terra. Esse evangelho escrito por Marcos mostra como o nosso Senhor veio para nos salvar, como Ele fez maravilhas, como Ele cumpriu tudo aquilo que estava dito a respeito dele e como Ele se entregou para salvar os pecadores. Cristo sendo o sujeito e o objeto do Evangelho. Marcos capítulo 14, do 22 ao 26, diz assim a palavra do nosso Deus. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Santíssimo Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, na Tua presença, em que oramos a Tua palavra, cantamos a Tua palavra, lemos a Tua palavra, temos demonstrado a nossa adoração a Ti, vindo a este lugar, nos arrependemos dos nossos pecados, mostramos a nossa dedicação a Ti e queremos ouvir a Tua santa palavra, Senhor, para que ela transforme os nossos corações, para que possamos cada vez mais sermos fortalecidos e alimentados nessa aliança, nessa comunhão, nessa aproximação que temos com o Senhor. Nos ajuda para que possamos entender que a aliança que traz vida, redenção e esperança para pecadores eleitos nos faz entender a Tua palavra e principalmente nos faz viver a Tua palavra. É em nome de Cristo que nós choramos. Amém. Quando alguém que tem grande influência, alguém muito conhecido, acaba então falecendo, familiares, admiradores, autoridades tentam honrar aquela pessoa que já se foi, fazendo velórios grandiosos, homenagens públicas, um dia local, estadual, nacional de luto, passeatas, carreatas, flores. Lembra-se de todo o legado para que o falecido seja lembrado e que ele nunca seja esquecido. Mas é impossível
que aqueles que se foi não caiam no esquecimento. Talvez não nessa geração, mas em algumas. A maioria de nós não conhecemos nem lembramos a quarta ou quinta ou sexta geração que nos antecedeu. Esse texto que nós estamos diante dele, mostrar de alguém que morreu e fez algo para que ficasse para a memória. E não somente isso, mas a proximidade real, espiritual do nosso Senhor. Quando alguém que nós amamos morre, nós não conseguimos esquecer. Não existe amnésia. Nós tentamos, mesmo depois que se foi, agir e seguir os bons conselhos. Lembramos que apesar das limitações daquela pessoa, eles têm virtudes e buscamos honrá-los. Meu avô não era ímpio, não era crente, ele era ímpio. Ele não conhecia o quinto mandamento, honrar pai e mãe. Mas em qualquer momento que nós, que éramos filhos ou netos, estávamos próximos à família, ele sempre dizia: Luiz respeita Januário. E são princípios que se passam, que nós não esquecemos o ensinamento de alguém que nos amou, de alguém que, de alguma forma, demonstrou cuidado e zelo para conosco. Esse texto, então, é demonstrado um pedido de alguém que já tinha dito que iria morrer em poucos dias, de alguém que sabia que iria morrer, como iria morrer, e ele poderia fugir dessa morte, mas ainda assim ele caminhou para então cumprir aquilo o que o Pai tinha mandado fazer. Esse texto foi na noite em que Cristo ele foi traído. Se você vê o texto anterior, do versículo 17 ao versículo 21, Jesus instituiu um memorial eterno na noite em que foi traído. Ele não pediu estátuas. Ele não pediu cerimônias vazias. Ele nos deixou um sacramento vivo, algo real, um sinal visível da nova aliança, de uma ligação que nós temos eternamente com Ele, por meio do seu sangue. Esse texto de Marcos, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 26, nos mostra a profundidade desse momento, nos mostra a profundidade da ceia do Senhor. E esse sacramento não é apenas um rito religioso, não é apenas um alimento para a sua alma, mas ele é um convite à koinonia, um convite à comunhão que nós temos com o nosso Deus, à reflexão, ao compromisso que nós temos com Cristo, ao quanto nós honramos, ao quanto nós vivemos por aquilo que Ele fez, por Ele ter morrido por nós. A ceia do Senhor nos ensina que Cristo Ele deu o seu corpo, Ele derramou o seu sangue e prometeu na eternidade um banquete glorioso, em que iremos nos alegrar, iremos nos desfrutar do próprio Deus, e por isso que nós possamos entender que essa nova aliança em Cristo traz vida, traz redenção e traz esperança para pecadores eleitos. O sacramento é uma demonstração visível da aliança que você tem com Deus. Essa aliança deve trazer para você vida, redenção e esperança. E é isso que nós veremos nesta
noite. No versículo 22, nós veremos que Cristo é o pão da vida, que entregou seu próprio corpo para salvar pecadores. O versículo 23 e o versículo 24, nós veremos que o sangue da nova aliança foi derramado para a redenção de muitos pecadores. E no versículo 25 e no versículo 26, nós vemos que a esperança da ceia e a comunhão eterna com Cristo. A esperança da ceia dominical e a comunhão eterna com Cristo. Dito isto, é necessário que nós compreendamos que nesse momento aqui em que Cristo ele está instituindo essa nova ceia, que é a Páscoa na nova aliança, foi retirado da Páscoa da antiga aliança, que era praticada no Antigo Testamento. Você bem sabe que quando se fala em Páscoa, as pessoas lembram de um cordeiro, lembram de pão, de vinho. E esse momento da Páscoa, como já lemos em Levítico 23, ele traz uma ideia de salvação. Páscoa tem uma ideia de Pasra, que foi passado por cima. Ao invés de o Senhor vir e aplicar a ira, ele passou por cima e trouxe salvação, porque ele viu nos umbrais da porta o sangue do Cordeiro de Deus, a fé no Cordeiro de Cristo. E os primogênitos foram salvos, famílias foram salvas, pessoas foram salvas por crer no Cordeiro de Deus. E em um certo momento desse rito, que era no momento do terceiro cálice, em que era comido um pão e tomado um vinho, Cristo disse: isto agora é a nova aliança, a nova Páscoa, é comer o pão e beber o vinho. Isso é Páscoa. Páscoa não é o que será comemorado daqui a uns dias. Páscoa não é coelho, não é ovo, não é mais um cordeiro. Páscoa é um sacramento do sinal visível, quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo e come o pão e toma o vinho, e assim se lembra da vida, da redenção e da esperança que nós temos em Cristo. E é isso que nós vamos ver nesse texto. Veja o que diz em Marcos capítulo 14, no versículo 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Nesse momento, então, Cristo ele está trazendo então a instituição da nova ceia como um sacramento. O nosso catecismo ele nos ajuda a entender sobre o que é um sacramento. E ele diz assim: o sacramento é uma santa ordenança que foi instituída por Cristo em sua igreja para significar, selar e conferir àqueles que estão no pacto da graça os benefícios da mediação de Cristo. Então o sacramento, ele foi algo que foi instituído por Deus, é uma ordenança, para que a igreja, de uma maneira visível, possa então experimentar aquilo que é essa aliança, que esse pacto ele traz. Nós temos então esse entendimento de sacramento. E entenda, não há como você viver com Cristo, estar dentro da aliança, sem experimentar os sinais visíveis do pacto, sem externar. Me diga uma coisa, não é estranho quando alguém casado sai de casa e tira a aliança, e quando chega em casa ele coloca a aliança? Não é estranho isso?
O sinal visível da aliança, do pacto que foi feito, tem que ser o quê? Mostrado. Tem que ser visível. Tem que ser aproveitado. Porque que sentido faz? O natural seria chegar em casa, tirar e colocar na hora de sair. Se alguém quisesse fazer isso. A aliança com o Senhor tem que ser algo visível, público. Por isso que tem sinais externos que apontam verdades internas. Hoje de manhã nós tivemos um batismo que estava representando algo externo de algo que acontece internamente. E isso então é a realidade de um sacramento. E o sacramento da ceia do Senhor, de maneira mais específica, ele mostra que é algo que é para fortalecer a nossa alma, que é para nos dar então força e vigor, porque o Senhor sabe que nós somos fracos. Ele nos deixou algo visível, para que nós pudéssemos estar vendo e lembrando aquilo que o Senhor fez por nós. Você acha que tem como alguém sobreviver sem comida? As pessoas não são plantas para viver de fotossíntese, se alimentar de luz. É necessário então um alimento para que o seu corpo esteja fortalecido. Não importa quão forte alguém seja, se ele não se alimentar, ele morrerá. Assim, Cristo, por meio da sua palavra, por meio do sacramento, deixou para nós uma dieta espiritual, para que nós pudéssemos nos sustentarmos, para que sejamos fortalecidos. Sem Ele, sem Cristo, sem a ceia, sem estar no povo de Deus, a nossa alma está fadada à morte eterna. Alimente a sua alma. A ceia do Senhor é um sacramento, é uma instituição de vida. A ceia não salva. A ceia não vai fazer você ir para o céu, mas nos aponta para aquele que salva e mostra a nossa fé naquele que salva e mostra que estamos na aliança, a aliança que salva. Por isso, a ceia do Senhor é um instrumento usado por Deus para fortalecer a nossa alma. Alguém pode achar, não, pastor, mas está aqui para aqueles que salvam, então não. Quando você chega no médico e ele pega um bisturi e ele corta você, e ele tira aquilo que precisa ser tirado, consertado, e logo ele fecha, você não vai dizer que foi o bisturi que te salvou. Você vai dizer que foi o médico que fez um bom trabalho. Não, o batismo, a ceia, não são os sacramentos que nos salvam, mas para a nossa salvação ser cada vez mais eficaz e completa, o nosso Salvador, aquele que nos salvou e nos curou, nos ensina a aproveitarmos essa realidade. E então o Senhor, Ele nos ensina que o pão nos lembra que o corpo de Cristo foi dado por nós. O Senhor deu a sua própria vida para que pudéssemos então estar aí experimentando e entendendo que o Senhor, Ele se encarnou, Ele entregou o seu próprio corpo para que então pudéssemos ser salvos. Alguém que se fez comum de nós para poder nos substituir, para tomar o nosso lugar. Por isso Ele encarnou. O texto em 1 Coríntios, capítulo 11, quero pedir que você abra. Primeira Coríntios,
capítulo 11, no versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O Senhor mostra que nós devemos fazer isso em memória dEle, para lembrarmos aquilo que Ele fez. O pão nos faz lembrar que o corpo de Cristo foi dado por nós. A descrição que as Escrituras trazem do sofrimento de Cristo, o que Ele passou por conta dos nossos pecados. No momento da ceia, então, é algo para nós lembrarmos o que Ele fez por nós, experimentarmos. E não é somente um memorial, porque a visão que nós temos da ceia é que Cristo, a segunda pessoa da Trindade, Ele se faz presente no meio do seu povo de maneira real e espiritual. Por isso, quando comemos aquele pedaço de pão, a nossa alma é fortalecida. E todas as vezes que você vê aquele pão sendo partido, enquanto você estiver mastigando o pão, não se preocupe se o pão está velho ou novo, se está duro ou não. Coloque na sua mente, no seu coração, que o corpo de Cristo foi esmagado por conta dos nossos pecados, que Ele foi humilhado, Ele foi pendurado numa cruz, suas mãos e os seus pés foram encravados com pregos. Sobre a sua cabeça colocaram uma coroa de espinhos. E Ele sofreu vergonha por conta dos nossos pecados. E Ele sabia disso. Ele não fugiu disso. Ele foi de maneira voluntária. Mas Ele fez isso para que pudéssemos ter sustento e vitalidade em nossa alma, para que pudéssemos ter forças para lembrarmos daquilo que Ele fez por nós e cada vez mais entendermos como é bom servi-lo, como é bom amá-lo, como é bom sabermos que tem alguém que nos ama a tal ponto que desceu da sua glória e viveu, entregou o seu próprio corpo e sofreu as piores dores e vergonhas em meu lugar. Se isso não sustenta e alegra a tua alma, eu não sei mais o que pode fazer. Saber que tem alguém que te ama a tal ponto que ninguém, por mais que diga que te ama, pode fazer o que Ele fez. Ninguém pode substituir como Cristo fez. Por isso, quando chega em João 6,35, Ele fala: eu sou o pão da vida. Ele é aquele que nos alimenta. E por isso, eu quero que você entenda que a ceia do Senhor é um sacramento deixado por Deus para que possamos fortalecer a nossa alma, a nossa aliança com Cristo. É possível que nós tenhamos tratado até hoje a ceia do Senhor como um mero rito religioso.
fazemos por fazer, sem entendimento, sem preparo, sem temor e sem compromisso. Não façam isso. Ninguém pode participar da ceia do Senhor sem ter um coração arrependido, um coração compungido, que lamenta por seus pecados, alguém que luta constantemente contra eles. O texto de 1 Coríntios que nós lemos na continuação vai dizer que quem participa da mesa do Senhor de maneira indigna come e bebe juízo para si. Portanto, meu irmão, se prepare para participar da ceia do Senhor. Leve a sério o culto ao Senhor. Se prepare durante a semana avaliando os seus pecados. Busque se arrepender deles. Não aplique como um mero rito religioso. É mais uma coisa que eu tenho que fazer. Não. Participe da ceia do Senhor com o coração arrependido. Que a ceia seja para você algo que te pertence, algo então que traz alegria, que mostra que você pertence a Cristo, e não há nenhum pecado, não há nada que vai te impedir de fazer a ceia. Por quê? Eu prefiro abandonar o meu pecado do que abandonar o meu Senhor. Eu prefiro abandonar essa minha prática, esse meu pensamento, esse meu modo de viver, do que aquele que me amou a tal ponto e me entregou, e se entregou por mim. Ninguém se pode se autodisciplinar e dizer: eu não vou tomar a ceia essa semana. Você não pode fazer isso. Da mesma maneira que você foi instruído pelo conselho da igreja para tomar a ceia, somente o conselho da igreja é que pode então te ouvir, te disciplinar e dizer: você não pode tomar a ceia. E se você está em pecado, sabe o que você deve fazer? Se arrependa, largue o pecado e participe da mesa com o Senhor, porque Ele morreu pelos teus pecados, porque Ele te substituiu, e por isso abandone os seus pecados, mas não abandone a Cristo. E é algo que nós devemos questionarmos como cristãos: se nós temos participado da ceia com reverência, com fé, ou somente é apenas um costume, um rito vazio, que tanto faz ou tanto fez. Eu não medito naquele momento, eu estou preocupado com outras coisas. Nós precisamos entender que precisamos ter fome de Deus. Precisamos ansiar nos alimentar, fortalecer a nossa alma, como o salmo que cantamos: como uma coça suspira no rio a beber, nossa alma deve suspirar por Deus. A nossa alma deve então cada vez mais nos aproximar do Senhor e ansiar isso. Nós não temos como nos fortalecer ou sobreviver espiritualmente sem Cristo, sem o pão da vida. Não há esperança sem Cristo. Por isso, examine o seu coração, reflita sobre a sua vida. Há pecado não confessado, confesse e deixe, e você vai alcançar a misericórdia. Se arrependa, aprenda a pedir perdão, aprenda a se arrepender, seja sincero quando você erra.
Não encubra as suas transgressões com mentira, com meias palavras. Seja sincero quando o seu pecado for acusado. Encubra as suas transgressões com o sangue do Cordeiro. Limpe as suas transgressões por meio de Cristo. Não seja indiferente. Não viva uma vida de hipocrisia. O momento em que nós comemos o pão na ceia do Senhor, nós devemos sentir, mastigar, remoer, para que nós não continuemos uma vida de pecado. Arrepende-se e venha à mesa do Senhor com o coração quebrantado e não com o coração quebrado. Venha à ceia do Senhor com o coração contrito e sincero, que o Senhor não nos desprezará. O versículo 23 ao versículo 24, o Senhor vai nos mostrar que a esperança de redenção, a esperança para muitos pecadores. Não existe aliança sem sangue. Não existe remissão de pecados sem derramamento de sangue. A palavra do Senhor diz isso. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. No Egito, o sangue do Cordeiro protegeu os israelitas, os primogênitos da morte. Mas o texto que nós estamos olhando aqui não é um cordeiro temporário, é um cordeiro perfeito. Cristo é um cordeiro perfeito que se entregou para então nos salvar de uma vez por todas. O Senhor, ele tomou um cálice, ele deu graças e deu aos discípulos, e todos beberam dele. Eu quero que você entenda algo aqui nesse texto. E eu quero que você avalie e leve a sério a aliança com o Senhor. Todos os discípulos beberam e participaram desse momento como meio de graça da igreja visível. Mas nem todos eles estão hoje com Cristo na glória. É possível que pessoas estejam dentro do pacto, sejam batizadas, participem da ceia do Senhor, sejam diáconos, presbíteros, pastores, e ainda assim não façam parte da aliança e não então experimentam a grandeza e a realidade da redenção em Cristo. Não é só você comer um pão, não é só você beber um vinho, não é só você vir para a igreja, não é só você fazer o que você tem feito. Um próprio discípulo de Cristo que estava lá presente, ele sabia que era um traidor, ainda assim ele serviu aquele cálice. Por isso que esse é um momento específico na vida do cristão que ele deve avaliar e reavaliar e pensar e meditar e se preparar para que se realmente aquilo que é visível, aquilo que é externo, é uma realidade interna. Se realmente é um coração transformado, se realmente é um coração temente, é somente uma capa ou foi uma transformação real e verdadeira de alguém que se parece com Cristo?
Este cálice é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Não se esqueça, de nenhuma forma, que o nosso culto é sangrento. Nós não vemos mais um animal sendo morto, o seu sangue sendo derramado. Mas para que nós tivéssemos acesso à presença de Deus, ao trono celestial, o sangue do Cordeiro de Deus precisou ser derramado. O sangue de Cristo foi derramado por pecadores como nós. Quando você toma o vinho na ceia do Senhor, lembre-se disso, que para podermos entrarmos nos santos dos santos, estarmos na presença do Senhor, Cristo morreu por nós. O nosso culto é sangrento. Você sabia que para nós podermos cultuar ao Senhor como nós cultuamos hoje, sem precisar ir até Israel no templo, em Jerusalém, foi porque o sangue foi derramado? O nosso culto é aceito porque Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue. As nossas orações nesse culto são aceitas porque Cristo derramou o seu sangue, por isso que nós oramos em nome de Jesus. Os nossos louvores são aceitos porque Cristo está no céu, intercedendo por nós, porque Ele derramou o seu sangue por nós. Por isso, que não é uma opção para o crente faltar o culto. Não é opção para o crente escolher qualquer outra coisa diante do culto, porque Cristo morreu e derramou o seu sangue, que nós podemos estar na presença dEle. Faltar um culto não é banal. Faltar um culto não é um pormenor, é algo extremamente sério. Você está desconsiderando o fato de que Cristo derramou o seu sangue e que você tem livre acesso. Por isso, qualquer coisa que você troca, em vez de estar no culto ao Senhor, você acabou de achar um ídolo. Você acabou de achar algo mais importante do que a morte de Cristo. Por isso que ele diz: esse sangue é uma aliança, é um acordo, é um contrato que você não pode me trocar por nada nem ninguém. Vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Temos um Deus que merece toda a nossa honra, glória e louvor. Talvez você pode estar achando que isso é demais, ou é pesado, ou exagero. Mas pense comigo. Se um casamento só em um momento, só em um dia e só uma vez, um cônjuge quer trocar você por outro, isso é ou não é uma quebra da aliança? Porque nosso silêncio é com Deus, nós não queremos aplicar isso. O que você acha que é mais sério? A sua aliança com Deus? Um contrato de casamento? Nós não podemos e nem conseguimos chegar perto e comparar e entender como essa aliança nos transforma. E o noivo chama a sua noiva para que ela venha ser cuidada, tratada, alimentada, protegida, guardada, fortalecida, e que cada vez mais haja proximidade e intimidade nesse relacionamento com Deus. Deus nos chama para que nós possamos experimentar a salvação. Deus nos chama para nos transformar.
Deus nos chama para que nós possamos então confiar no sangue de Cristo para a salvação. E é isso que nós devemos fazer: experimentar a redenção, sermos redimidos e transformados pelo sangue do Cordeiro. Por isso, se você realmente crê que o sangue de Cristo foi derramado por você, você precisa viver de uma forma diferente. Você precisa mudar. E você só vai mudar se você se arrepender, se voltar para Cristo e confiar totalmente na eficácia do sangue de Cristo. O sangue dele transforma, o sangue dele salva, o sangue dele liberta. Você não gosta de estar perto das pessoas que você ama? Não é bom ter perto de você as pessoas que você ama? Não se distancie de Cristo. Ame a Cristo. Esteja perto dele. Ele não nos abandona. Mas nós temos abandonado o nosso Senhor. Estamos andando próximo dele. Ou temos trocado o Senhor por outros ídolos. Por isso, experimente essa aliança que traz vida, que traz redenção e gera comunhão nossa com o nosso Deus e com o nosso próximo. No versículo 25 e no versículo 26, o nosso Senhor vai nos dizer que: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. A ceia, ela não é um mero símbolo vazio, mas é algo que o Senhor nos alimenta espiritualmente. O sangue de Cristo foi derramado em favor de muitos, não de todos. E na eternidade iremos comer e beber com Ele em um grande banquete. O maior banquete da história está por vir. A melhor festa irá acontecer. A ceia do Senhor aponta para isso, para o grande banquete celestial, quando Cristo voltar e nós iremos nos reunir com Ele. Ele voltará. Cristo voltará. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Se Deus dá oportunidade, em breve, estou pensando em expor os salmos do Halel egípcio, que é do Salmo 114 ao Salmo de número 118. Esses salmos eram cantados em um momento após a ceia. E se Deus nos abençoar, também vamos cantar e aprender a cantar esses salmos para cantarmos depois da ceia do Senhor. Possivelmente foi um desses salmos que o Senhor cantou. Durante a liturgia da Páscoa era cantado esses salmos. O povo chegando para a Páscoa, esses salmos eram cantados. Na festa dos tabernáculos, esses salmos eram cantados. É um salmo que está intimamente ligado à salvação que Deus deu para o povo de Deus. O Senhor Jesus Cristo, durante o tempo em vida, Ele cantou sobre a sua morte e sobre a sua vitória. Nós não podemos participar da ceia, meus irmãos, sem lembrarmos do futuro glorioso que é anunciado. A ceia aponta para a volta de Cristo. Nós não podemos esquecer disso. Você percebe como
A igreja cristã hoje, existe uma frieza, existe uma falta de compromisso. Nós muitas vezes estamos letárgicos e nós não sabemos o que fazer. Achamos que começar a ler a Bíblia de uma capa a outra vai resolver o problema. Que se inutilmente eu acordar de madrugada, ou passar o dia orando, ou seja lá o que for, eu fazer alguma coisa vai mudar. Se apegue aos meios de graça que o Senhor deixou. A igreja, ela se fortalece quando os sacramentos são fortalecidos, quando a pregação da palavra é fiel e obedecida e vivida, e quando então existe um senso profundo de pecado e arrependimento, mudança de vida e disciplina. Fortaleça por meio de um arrependimento. A ceia do Senhor te chama ao compromisso de santidade. E a palavra do Senhor, ela deixa claro que isso deve acontecer todas as vezes que nós nos reunimos em memória do Senhor. A ceia do Senhor, ela deve ser praticada dominicalmente. Nós nos reunimos um dia na semana para adorar o Senhor. A ceia do Senhor deve ser praticada todos os domingos. Todo dia do Senhor é dia de ceia do Senhor. Todas as vezes que vos reunides em meu nome, nós temos uma ordenança clara de que todo o primeiro dia da semana nós nos reunimos para celebrar aquilo que Cristo fez por nós. E muitas coisas são colocadas e pensadas para que isso não aconteça. A primeira coisa que algumas pessoas argumentam é que isso pode banalizar a ceia. As pessoas, elas não podem dar o real sentido da ceia. Mas o texto é muito claro. Todas as vezes que vos reunides em meu nome. Como a ordenança de Cristo pode ser banalizada se ele disse para ser assim? Outro aspecto: nós cultuamos semanalmente. O culto é banalizado? Toda semana tem pregação. A pregação é banalizada pelo povo de Deus? Não. É uma ordenança clara do Senhor. Outro aspecto, principalmente no meio reformado, a prática de uma vez ao mês vem lá de Genebra, em Calvino. Isso é verdade. Eles só conseguiam aplicar uma vez ao mês. Mas se você vê nos comentários de Calvino, as pregações de Calvino no dia do Senhor, mesmo sendo uma decisão de Genebra, Calvino, ele dizia, aplicava constantemente que a ceia do Senhor deveria ser praticada semanalmente, pois ela era um meio essencial de graça e fortalecimento da igreja. Foi uma luta travada por Calvino em Genebra que ele não conseguiu aplicar. E muitos pegam a prática de Genebra, argumentando que Calvino reformado fazia isso, mas Calvino passou a sua vida constantemente, toda a ceia do Senhor, quando se aplicava só uma vez no mês, Calvino estava dizendo, tem que ser todo domingo, tem que ser todo domingo, tem que ser todo dia do Senhor. Jonathan Edwards, um pastor missionário, que foi então pregar
para os índios moicanos. Ele que levou o evangelho, ele que ensinou. E ele foi expulso daquele local, não foi aceito, quando ele começou a trazer as consequências e todas as implicações que a ceia trazia para o povo de Deus. E ele foi expulso e rejeitado, logo depois chamado de volta. A ceia do Senhor, os sacramentos, são algo que trazem divisões claras e que deixam claro como está a saúde espiritual do povo de Deus. E para que nós fortaleçamos a nossa fé, nós devemos também fortalecer os sacramentos. E um dos aspectos de fortalecermos o sacramento, além de tudo que foi dito, de preparo, de zelo, de consciência, a cada momento de como comer o pão, de como tomar o vinho, do que fazer antes, do que fazer durante, do que fazer depois, é fazer ele dominicalmente, como Cristo instituiu. No ano passado, quando a gente falou sobre reforma aqui, falamos da Confissão de Guanabara. E foi por causa da ceia do Senhor, de uma aplicação da ceia do Senhor, que calvinistas foram mortos aqui no nosso país. Porque eles não deixaram banalizar a ceia. Eles preferiram morrer. Enfrentaram o zelo para o preparo na ceia, garantindo que apenas os cristãos verdadeiros, aqueles que servem ao Senhor, que estão arrependidos e comprometidos, participem dessa comunhão. Então o mandamento da ceia do Senhor é claro. Todas as vezes que vos reunidos em memória de mim. Se reunimos uma vez no mês, que façamos uma vez no mês. Se reunimos uma vez no ano, que façamos uma vez no ano. Se reunimos uma vez por semana, que seja uma vez por semana. Muitos negligenciam a ceia, participando apenas ocasionalmente. Muitos entendem que se ele vem apenas na igreja no domingo de ceia, no culto de ceia, está resolvido. Entendimento errado de culto e de ceia, sem preparação e sem temor. Um mero rito simbólico, sem perceber o significado profundo que existe nesse momento. Por isso eu quero que você entenda, sendo a ceia dominicalmente, nós temos o culto dominicalmente. Você tem que se preparar de segunda a sábado para o seu próximo encontro com o seu Senhor. Você tem que chegar aqui inteiro, completo, pronto, preparado para ouvir a palavra, para orar, já tendo meditado nos pecados confessados, trazendo então a oferta, tanto a oferta física, mas também a entrega do seu coração, mostrando naquele momento, é isso que nós demonstramos no momento de dedicação, que eu estou preparado, eu estou dedicado, eu estou pronto, eu me preparei para esse momento, para receber a palavra do Senhor. Por isso, é uma coisa que você tem que se questionar. Você tem se preparado para a ceia do Senhor? Você tem se preparado para o culto? Você tem se preparado para ter um encontro real com Cristo? Já imaginou você então estar no encontro com uma pessoa e você então se arruma todo, e você está todo arrumado, você chegou lá pontualmente e você esperou aquele momento, do nada a pessoa desce do carro ajeitando a roupa e a mulher passando batom e aquela coisa, você olha assim e fala: isso está parecendo algo de sua menos importância, isso não é algo tão, essa pessoa não está levando isso tão a sério, isso não está sendo como Cristo nos vê quando nós entramos na casa dele, como ele enxerga
Aproveite o meio de graça. Que os sacramentos, o compromisso, a aliança que você tem com o Senhor possa aquecer a frieza espiritual, e o Senhor veja em nossos corações cheios de temor e de gratidão a Ele, para que quando Ele olhe para nós, para quando Ele escuta o nosso louvor, a nossa adoração, para que Ele possa então se alegrar, para que Ele possa ver o quanto a morte do seu Filho tem sido eficaz em nossas vidas, e que há transformação, há mudança, e que possamos clamar que Ele volte, e que Ele não encontre uma igreja fria, crentes descompromissados, mas que Ele encontre servos tementes e fiéis, fortalecidos, e que Ele veja em nós não pecadores teimosos, desobedientes, mas que Ele veja pecadores redimidos e transformados, que se assemelham ao seu Filho amado Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.